Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 19 de outubro de 2024, 19/10/2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Libra, que começou no dia 2, com eclipse solar, a Lua em Touro, em conjunção com Urano retrógrado em Touro, fazendo um sextil com Marte em Câncer, fazendo um sextil também com Netuno retrógrado em Peixes e fazendo um trígono com Plutão em Capricórnio, finalzinho de Capricórnio. Nessa conjunção com Urano, também está fazendo uma oposição a Vênus em Sagitário. A Lua agora está no finalzinho de Touro, lá para as 17h08, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Gêmeos. Então aqui, essa lua em Touro, né, lua cheia, a semana da lua cheia, em Touro, as emoções e os sentimentos voltados aos valores, né, emocionais, sentimentais, e também a esses confortos emocionais, sentimentais e materiais. A lua, a Touro, tem muito a ver com a matéria, com o dinheiro, com a economia, né? Com os valores materiais e também com os confortos materiais. Então a Lua, no seu emocional, no seu sentimental, ela busca também este conforto emocional, também este conforto sentimental, juntamente com esse conforto material, econômico, né? De dinheiro, da matéria. Ela busca esse conforto emocional, sentimental, através também desse conforto material. Aqui com essa lua em Touro, desde que ela começou esse movimento em Touro, ela busca um conforto também, uma relação também, ou uma satisfação através dos alimentos, da alimentação, através do comer, entende? Ela busca saciar esse conforto material através da alimentação, né? Então, nesses dias aí, nesses 2 últimos dias aí, e hoje ainda, certamente as pessoas andaram assaltando a geladeira à noite ou comendo mais, se alimentando mais, para saciar essa necessidade emocional, esse conforto emocional. Então, acabar se alimentando mais, né? Essa lua em Touro também pode acontecer aquela coisa em função de Touro, de insistir demais, de persistir demais, de ficar insistindo em alguma coisa material, em algum conforto emocional, material, sentimental, por conta dessa relação com a matéria, com os valores da matéria, com os valores materiais. Acontece que Touro, né, e os signos de elemento terra, eles têm essa coisa da praticidade, do pragmatismo, né, de serem práticos, e tem essa coisa também de muitas vezes do persistir, do insistir. Quando está persistindo e insistindo em algo, ou em alguma coisa, ou em alguma situação, em algum motivo, em algum porquê de valor, de qualidade, né? Tipo assim, a pessoa vai insistir e vai persistir em subir uma montanha, né? Porque de lá ela vai ter uma visão melhor em função de algum assunto, em função de alguma coisa, em função de algum porquê. Em Touro,
ela vai persistir ali, por exemplo, em preparar a terra, né? Vai preparar a terra. Está com enxada, ela não tem um equipamento moderno, ela não tem um tratorzinho pequenininho ou um trator de verdade grande para arar a terra ali, para preparar a terra para desenvolver um plantio. Então ela vai fazer isso com a enxada, ela vai fazer isso com a enxada, ela vai fazer esse arado usando um boi ainda, né? Então ela está persistindo numa coisa legal. Mas de repente, se ela for fazer isso numa terra seca, infértil, em que ela sabe que depois não vai vir a chuva ali, o lugar é praticamente um deserto, e naquela época que ela está querendo desenvolver aquele plantio, não vai vir chuva, a terra é seca, a terra é infértil, né? Nem a semente é boa, e ela está insistindo, persistindo. O que ela está fazendo com isso aí? Ela está dando murro em ponta de faca. O que mais que ela está fazendo isso aí? Ela está sendo teimosa. E esse é o lado não saudável de touro, né? Como eu costumo falar, quando o signo de touro vira o signo de burro. Entende? A pessoa resolve insistir, persistir, teimar em uma situação, em uma história que não vai ter um resultado saudável, não vai ter um resultado produtivo, não vai ter um resultado positivo, bom. Percebe? E aí ela fica na teimosia. Porque quer fazer aquilo ali que ela está entendendo que é acontecer. E não vai acontecer. Porque esse plantio nessa terra seca, nessa terra improdutiva, nessa terra desértica, nessa terra que não rola chuva, ou quando rola de tempos em tempos imemoriais, entende? Ela resolve insistir nesse plantio ali nessa terra árida, seca, improdutiva, que não é terra para plantar, não é terra para semear, não é terra para desenvolver um plantio. E aí ela está dando murro em ponta de faca, está sendo teimosa, está insistindo, e aí é a hora que o signo de touro, no meu entendimento, vira o signo de burro. Entende? Que é aquela coisa do empacar. O burro empaca e não há nada que tire ele daquilo ali. Mas o burro, animal, né, tadinho, ele tem um sexto sentido, um instinto, que o leva a ter esse comportamento. Mas o ser humano está numa condição ou outra, né? O ser humano, digamos assim, ele já evoluiu, ele já saiu da condição ali mineral, vegetal, né? E já está indo para essa da condição animal, inclusive, e agora ele está indo para um animal em evolução, porque agora ele está desenvolvendo, além dos instintos, ele tem um pensamento e ele tem um sentimento. E essa lua, na semana da lua cheia, em touro, nessa conjunção com Urano retrógrado em touro, ele corre esse risco, né? Porque a conjunção é um aspecto de tensão e de desafio muito forte. Então a lua em touro, nessa conjunção com Urano, em função dessa teimosia aí, corre o risco de ir para rebeldia, para revolta, né? Virar aí o rebelde sem causa, a revolta sem causa, o revolts, que foi uma expressão que eu aprendi com uma pessoa aí que há um tempo atrás, que eu curti essa expressão, ou esse aprendizado dessa palavra, né? Gostei muito, porque cabe muito nessa situação aqui, o revolts, né? A pessoa fica aí revoltada por nada, é o rebelde sem causa, é o revoltado sem causa. Junto com a teimosia, que vira o burro, né? Esse revolto, essa revolta, essa rebeldia sem causa, fica pior ainda.
Entende? Porque o Urano está retrógrado, e estando retrógrado, está pedindo justamente para rever, reavaliar essas situações dessa rebeldia, dessa revolta, desse revolt sem causa, em função dos valores, ó, Urano em Touro. Então é para rever, reavaliar. Urano rege Aquário. Aquário e Urano, numa consciência maior, é a consciência superior que eu falo aqui. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. E estando em Touro, está voltada aos valores. Urano tem a ver com a informática, com a alta tecnologia. E, numa condição maior, a consciência superior, que eu acabei de falar. E, em conjunção com a Lua, as emoções, os sentimentos, na relação com os valores econômicos da matéria, da materialidade, mas também com os valores das emoções e dos sentimentos. E aqui nessa conjunção com Urano, tomar muito cuidado para não ficar nessa história do revolts, do rebelde, do revoltado sem causa. Porque o Urano, no lado saudável, ele leva para uma revolução que leva para uma evolução. Aí é legal. Aí essa consciência superior leva para uma evolução de quê? Da pessoa. Não precisa estar querendo aí ficar promovendo revolução no planeta, não. Promova uma revolução em si mesmo, já é maravilhoso. A pessoa que consegue promover uma revolução em si, ela já está contribuindo para o planeta, para o sistema solar, para o universo, para a galáxia, maravilhosamente bem. Ela não precisa ficar aí querendo promover revoluções no planeta, não precisa. Quando tiver que acontecer isso, será enviadas pessoas que dão conta de promover isso. Um Buda, um Jesus, um Chico Xavier, um Krishnamurti, um Osho, que muita gente tem um olhar errado em relação a ele, mas é uma dessas pessoas. Chico Xavier, Krishnamurti, Osho, não tem ainda uma dimensão de um Buda e de um Jesus, mas vai ter lá na frente, daqui a 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, como é o caso de Buda e de Jesus, né? Que depois de tanto tempo, tudo que eles afirmaram, tudo que eles ensinaram, continua valendo, continua sendo provado que os ensinamentos deles são ensinamentos que valem para o cosmos, para o sistema solar, para o universo eternamente. Entende? Então, a pessoa que consegue promover essa revolução em si, ela está contribuindo, primeiro, para ela mesma, para a evolução dela mesma, e também, de uma certa forma, em um certo grau, para a melhora do planeta. Aí, esse Urano está sendo bem legal. Então, quer dizer, ele está retrógrado. Está pedindo para rever, reavaliar a consciência superior em relação à matéria, em relação à materialidade, em relação aos valores materiais, inclusive na relação com o dinheiro, com a economia, com a pataca, com o ouro. E estando em Touro, em relação a essa consciência, em relação aos valores do planeta, né? Já que é elemento terra, em relação aos valores do meio ambiente, a relação com o meio ambiente. Porque não adianta, porque essa consciência superior em relação à economia está pedindo para desenvolver essa consciência superior e rever essa relação com os valores justamente em função do meio ambiente. Você está compensando destruir o meio ambiente, a natureza, as florestas, os rios, o ar, em função do dinheiro, em função do ouro.
Você está compensando promover tantas mudanças, tecnologicamente falando, porque Urano é alta tecnologia, em função de destruir a natureza. Porque aquele chefe, cacique, Sioux, que quando mandou a carta para o governo americano, falando só depois que a última árvore for derrubada, o último rio envenenado, o último peixe for morto, vocês vão perceber que dinheiro não se come. Então essa revolução consciencial, uma consciência superior que Urano promove junto com Aquário, nessa conjunção com a Lua em Touro, está pedindo para olhar justamente e desenvolver uma revolução. Aí sim, a persistência, o insistir nesses valores saudáveis para parar de destruir o planeta Terra, para parar de destruir as florestas, para parar de destruir as matas, para parar de destruir os rios, para parar de matar as aves, de poluir o ar, para parar de matar e parar de destruir os oceanos. Porque a quantidade de plásticos que existe no oceano hoje, até 2050, nesse ritmo, vai ficar 3 vezes maior, no mínimo, do que a quantidade de peixes e dos outros bichos e animais que existem nos oceanos e nos rios. Tamanha vai ser a poluição. E aí, ó, lembra aí a mensagem do chefe Sioux ao governo americano, quando eles ficaram naquele processo de dizimar os povos indígenas, as civilizações primitivas nos Estados Unidos. Então, nessa conjunção com Urano, está pedindo muito isso. A conjunção é um aspecto de tensão muito forte, um desafio muito forte, que promove internamente tudo isso aqui que está sendo dito. Nessa oposição com Vênus, Vênus rege Touro. E aí está falando desses valores materiais, Vênus em Sagitário. Está falando desses valores materiais que acabei de ser dito aqui. E que acabou de ser dito aqui, que eu acabei de falar. E nessa relação de Vênus na regência com Libra, está falando disso tudo aqui com os assuntos das relações e dos relacionamentos. Os mundos das relações, dos relacionamentos, das associações, dos cônjuges, dos sócios, do outro, do tu, na relação com Libra. Porque Vênus em Sagitário quer liberdade. Quer liberdade para se relacionar, quer liberdade para ganhar o seu dinheiro. E aí tem que tomar cuidado, que em Sagitário está falando o seguinte: busque a sua liberdade nas suas relações, nos seus relacionamentos, busque a sua liberdade para ganhar o dinheiro, mas com conhecimento, com sabedoria e de uma maneira justa. Não com injustiça, não com ignorância, não sem sabedoria. Não faça da liberdade uma libertinagem, porque a libertinagem leva para todos os valores não saudáveis da vida e do viver. Inclusive, vai para a mentira. E aí, lá para as 17h08, horário de Brasília, quando a Lua entrar em Gêmeos, que vai aumentar essa oposição com Vênus em Sagitário, tornar essa oposição mais contundente, essa mentira nas relações e no relacionamento pode ficar muito mais forte e pode prevalecer. E vai estar pedindo para olhar justamente o emocional e o sentimental nos relacionamentos de uma forma sábia,
com conhecimento, com sabedoria, com justiça e com liberdade, e não com libertinagem. Porque a liberdade em forma de libertinagem é o lado não saudável da história. A mesma coisa da revolta e da rebeldia sem causa. Porque se revoltar, se rebelar, ser rebelde, que leva para uma revolução, que leva para uma evolução, é massa, é saudável, é ótimo, é lindo. Mas o rebelde sem causa, a revolta sem causa, a rebeldia sem causa, só leva para destruição, destrói tudo. Uma guerra, por exemplo, destrói tudo e ninguém ganha com ela. Entende? Uma guerra, não existe vitorioso numa guerra. Então, prestar muita atenção nisso aqui que foi falado. A partir das 17 horas, a Lua vai para Gêmeos, começa o seu movimento em Gêmeos, vai aumentar essa oposição com Vênus em Sagitário, e aí observar tudo isso que acabou de ser dito. E para dar conta dessa oposição e dessa conjunção que acabei de falar aqui, tem ali o sextil com Marte em Câncer. Então, quer dizer, atuar de uma forma saudável em função desse emocional e desse sentimental no próprio corpo, na família, na casa, no lar, nas cidades, na função saudável disso aqui. Esse sextil com Netuno em Peixes, junto com essa atuação, ali com Marte em Câncer, desenvolveu uma evolução sob perspectivas dos valores da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé e da humildade, e dar conta de enxergar a realidade. Porque Netuno em Peixes, o lado não saudável é quando fica tudo confuso, nebuloso, fica na ilusão, na fantasia, no devaneio, no delírio, e não consegue enxergar a realidade. Principalmente se fizer o uso de álcool, alucinógenos e enteógenos como vício. Porque o vício também está aqui com Netuno em Peixes. E esse Netuno está retrógrado. Então está pedindo para rever e reavaliar esses assuntos. O lado saudável, revendo e reavaliando esses assuntos, da ilusão, da fantasia, do delírio e da relação não saudável com o álcool, com os alucinógenos, com os enteógenos, que leva para esse caos todo. Então, quando revê isso, reavalia isso, corrige isso, cura isso, começa a enxergar a realidade de uma maneira muito clara. Tão clara que percebe claramente e de uma maneira muito infinita, real, os valores da alma, do espírito e da espiritualidade. Consegue enxergar a realidade nesses valores da alma, do espírito e da espiritualidade, nesses assuntos da alma, do espírito e da espiritualidade. E aí, essa Lua também em trígono com Plutão em Capricórnio. Então consegue fazer uma transformação, uma transmutação e uma regeneração nas estruturas. Capricórnio tem muito a ver com a estrutura, com respeito, com responsabilidade e com paciência, nas estruturas de uma maneira saudável, transformar as estruturas de uma maneira saudável. Plutão, que rege Escorpião, tem a ver com essas transformações, essas transmutações e essas regenerações. E lembrando o que eu falo sempre aqui, o meu entendimento, que as transformações são de fora para fora, de fora para dentro, e as transmutações são de dentro para fora, que aí a regeneração de uma maneira total acontece nessa relação com Plutão. Ok? Tudo isso aí, lembra, está sendo conectado com a lunação que começou em Libra no dia 2, com o eclipse solar, que fala das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se,
das associações, cônjuges, o outro, os acordos, os combinados, os pactos, tá? E também aquelas relações em que foi manifestado um sentimento e um comportamento de inimizades. A pessoa mostra para a outra que rola uma inimizade ali. Indo para o lado saudável do que foi falado aqui, a Lua insistiu com Marte em Câncer, a Lua insistiu com Netuno em Peixes, a Lua em trígono com Plutão em Capricórnio, e aí formou um triângulo também de Marte em trígono com Netuno, que ficou insistiu com a Lua, que ficou insistiu com Marte em Câncer, aumenta mais ainda o lado saudável de dar conta, de desenvolver o lado saudável, foi dito aqui, que dá conta dessa conjunção com Urano, que é muito intensa, é um desafio forte, e dessa oposição com Vênus em Sagitário, que também é um desafio muito forte, que pede uma conversa. Ok? Então, se você quiser saber mais, no seu mapa pessoal, ou no seu mapa empresarial, ou numa leitura de astrologia mundial, busque a gente para fazer o seu mapa, agendar uma consulta, ou busque um astrólogo ou uma astróloga da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo presencialmente e via web. Nas descrições tem o número do meu WhatsApp para entrar em contato. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Até mais. Valeu. Fique em paz. Paz.